Essa semana surgiu um novo conceito no Brasil, não sei se vai se transformar num conceito de ciência política, o conceito de presidente operacional. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Foi uma criação, sei lá de quem, de onde isso apareceu. E eu fico pensando, o que é um presidente operacional? Eu tenho que ser criterioso com as coisas que eu falo, né? Ciência política. É necessária uma definição. Tem lá na ciência política definição ou definições que sejam de parlamentarismo, de presidencialismo, do papel do presidente. Eu nunca vi, né, esse termo presidente operacional, a definição do que seja um presidente operacional. O que a gente vê, discussões superficiais, discussões midiáticas, é um presidente que entra em operação diante de um presidente inoperante. Mas a minha pergunta é muito simples, né? O presidente da República, existe um estatuto jurídico no país. Nesse estatuto jurídico, algumas leis precisam ser aprovadas, precisam ser sancionadas, tem um processo legislativo, a Câmara vota, tem que seguir um regimento interno, o Senado, a lei precisa ser sancionada pelo presidente da República, varia o tipo de lei, por exemplo, emenda constitucional, no dia que ela é votada e aprovada em segundo turno no Senado, ela passa a valer a partir daquele momento. O presidente da República não precisa assinar nada. Mas na maioria das leis, o presidente da República sanciona, é publicado no Diário Oficial, enfim, existe um processo jurídico. Esse processo exige a assinatura do presidente da República. O presidente da República precisa assinar. Por exemplo, o presidente da República tem a prerrogativa de nomear e demitir ministros. E isso é um documento. Ele tem que assinar a nomeação dos ministros. Ele tem que assinar a demissão dos ministros. O presidente operacional, pergunta que eu deixo aqui para você refletir. O presidente operacional, ele assina alguma coisa? Bom, quem assina é o presidente da República. Quando não é o presidente da República, é o vice-presidente no impedimento do presidente. O presidente viajou, decisões precisam ser tomadas urgentes. Então, o presidente que está exercitando o cargo da presidência da República é o vice-presidente, em caso de viagem, enfim, vários casos excepcionais. Aí o vice-presidente, no cargo de presidente da República em exercício, assina esses estatutos jurídicos. Então, o presidente operacional é uma não-entidade. Tá? O que essas pessoas, sei lá, são conceitos, uma coisa que só torna confusa, só torna incompreensível, ou se você preferir, mais incompreensível ainda, a sua visão do cenário político. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma pandemia se manifestando dentro do nosso país, a pandemia mundial. Ela se manifesta particularmente em cenários domésticos dentro de cada país. Cada país lida com a pandemia. Ela traz uma situação de tamanha gravidade, que nada mais importa. No momento, no Brasil, várias coisas têm que continuar funcionando, serviços essenciais, mas tudo de novo, todos os esforços, se não 90% dos esforços, são direcionados ao combate da pandemia do coronavírus. Hoje, governar é um noticiário. Eu sempre chamo atenção, é muito paradigmático para mim a época do carnaval. Quando ocorre o carnaval, preste atenção, anualmente, sábado, ou sexta, final do dia, daquele dia até terça-feira, quarta-feira mais não, o noticiário é inteiramente sobre o carnaval. Então as editorias dos meios de comunicação, elas são reduzidas, os jornalistas, repórteres saem delas e vão cobrir o carnaval. Hoje você praticamente não tem mais nenhum outro assunto, ninguém quer ler mais sobre isso. Todo noticiário é sobre o coronavírus, sobre a pandemia, sobre o que fazer, coisas de utilidade pública, ensinando como se precaver, como prevenir. Então, todo noticiário é em torno disso. Todas as ações do governo, o que importa hoje, por exemplo, o ministro do Turismo? Nada, a não ser para coibir o turismo. Por quê? Por causa do coronavírus. Então, 90%, repito, das ações do Brasil, governar hoje é combater o coronavírus. E, número 1, para pensar em presidente operacional. Número 2, foi aceito mundialmente pelas sociedades e pelas organizações que representam as sociedades
que a melhor e a mais efetiva maneira de combater o coronavírus é por meio de algumas medidas. Medida número 1, quarentena, né? Lockdown. Né? Então, medida número 1, a quarentena, quanto mais forte, melhor. Medida número 2, equipamentos de proteção individual para médicos, para todas as equipes que trabalham dentro de hospitais. Equipamentos, respiradores, né, mecânicos, enfim, toda a proteção em torno dos hospitais. Tá? Então, número 2. Número 3, o que foi, né, o entendimento geral aí dos especialistas, né? Testes, testes em massa, de tal maneira que você, sabendo que uma pessoa está contaminada, ela fica isolada para que ela não passe adiante. Tá? Essas 3 medidas evidentes, muito relacionadas ou diretamente relacionadas com a contaminação de pessoa para pessoa de saúde pública. E uma 4ª medida, que é uma coordenação sem ruídos. Essa é uma medida que envolve a política e que no Brasil não ocorre hoje. Nós, lamentavelmente, vários países resolveram a primeira etapa, quarentena. Bom, consenso, quarentena, estamos todos de quarentena. Agora vamos gastar energia na segunda etapa. Qual é a segunda etapa? EPI, estamos gastando energia nisso. Vamos agora, testes. Né? Então o Brasil pode viver um problema muito grave por conta de tudo que Bolsonaro vem fazendo. Bom, qual foi, né, a decisão do sistema político? O sistema político isolou o Bolsonaro. E aí não tem nada a ver com o andar lá que Bolsonaro, onde está o gabinete presidencial, no Palácio do Planalto, não tem nada a ver com Braga Neto. Rodrigo Maia isolou o Bolsonaro, Davi Alcolumbre isolou o Bolsonaro, o STF, Alexandre de Moraes tomando várias decisões que vão contra o que Bolsonaro defende. Então ele está inteiramente isolado, a mídia isolou o Bolsonaro, a sociedade não aprova o que ele defende. A sociedade majoritariamente, 75%, 76%. É uma enormidade, quer dizer, em termos de opinião pública, é avassalador. E aí, né, na verdade, para que Bolsonaro não assine, porque quem assina é ele, passou a haver muita pressão das pessoas mais próximas dele, que são as pessoas que frequentam o Palácio do Planalto. São 4 militares, e eles pressionaram, porque aí também entram as Forças Armadas, né? Não sei se... A cabeça de militar é uma cabeça que tem um elemento científico importante. A guerra tem um elemento científico relevante. É uma cabeça de engenheiro, de cálculos, de causa e consequência. Então os militares não são seduzidos, pelo menos nessa área mais técnica, biológica, de engenharia, eles não são seduzidos, eles são bem vacinados contra argumentos não científicos ou argumentos anticientíficos. Então eles, com jeito, né, abordam o Bolsonaro e dizem: olha, esse caminho que você está indo vai ser pior para você, vai ser pior para o país, não vai... E isso é presidência operacional? Isso é presidente operacional? Não, isso é uma pressão interna de quem está mais próximo dele, quem convive mais com ele. Tentando fazer com que ele não tome decisões mais equivocadas do que aquelas que ele já vem tomando. Então, basicamente, é o que está acontecendo no Brasil. Não há militar mandando no Brasil. Não há militar mandando. Nós vamos ver lá o que aconteceu na Câmara e no Senado. Quem é que vem aprovando todas as medidas legislativas relevantes para o combate ao coronavírus no Brasil? Câmara e Senado, não é nenhum militar. Quem vem executando essas medidas dentro das possibilidades evidentes? Governadores de estado, prefeitos de municípios, não é nenhum militar. Quem vem fazendo a propaganda e procurando explicar para a população que medidas a população deve adotar para evitar o contágio? A mídia, não é nenhum militar. Os militares não fizeram hospital de campanha, os hospitais de campanha são todos civis. Se houvesse um presidente operacional militar, creio eu, ele já teria tomado a iniciativa de mandar fazer dezenas de hospitais de campanha militares, mas não tem um no Brasil, não tem um hospital de campanha militar sequer. Então não tem presidente operacional militar nenhum. Claro que essa não é a principal evidência, é o que eu falei antes de Câmara, Senado, governadores, prefeitos, o Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes,
já se pronunciou em várias ações judiciais por medidas a favor do combate ao coronavírus. Não foi nenhum militar. Então as pessoas precisam parar um pouco, né, de inventar conceitos absolutamente do nada, conceitos amalucados, sem base, né, sem base conceitual realmente, né, para criar histeria, né, como se o Brasil tivesse sendo governado pelos militares. Não acontece isso. Tá? É só isso. O presidente operacional do Brasil continua sendo o Bolsonaro. Operacional, eleito, exercendo o mandato, é o Bolsonaro. É ele quem assina, demite, nomeia, sanciona leis, e ele pode estar mais ou menos sujeito a vários tipos de pressão. Basicamente isso. E a pressão desses militares próximos dele nada mais do que resultado da pressão do mundo político, da pressão da sociedade, da pressão do mundo. Ora, se todos os países contiverem devidamente o avanço do coronavírus e o Brasil foi exceção, o Brasil vai ser muito mais pressionado pela comunidade internacional. Agora está todo mundo cuidando de si. Passado o pior, pode ser que não seja assim. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo. Um grande abraço.